dia, pessoal. Eu estou testando minha voz aqui, que já está começando a falhar. A voz já está começando a ficar uma voz sexy. Vou arrumar um emprego em algum lugar que essa voz seja valorizada. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo. Não, já perdi a conta de que dia é hoje da Bienal, se é quarta também, se é quinta. É quinta hoje, né? Quinta-feira. Então, ainda tenho um pouquinho de memória ainda. Queria agradecer então, a presença de todos e todas. Estamos aqui hoje, se eu conseguir falar esses sobrenomes, eu acho que eu devia ganhar um percentual a mais aqui. Mas vamos lá. Rafael Weschenfelder. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos. Fala direito agora. Weschenfelder. Ah, parecido. Foi ok. Aquelas assim que fica... Vocês estão só esperando o final, né? Essa vai ser mais complicada. Agatha Santos. Ah, consegui falar. E eu só vou chamar de Thalita, então ali. Mas eu vou falar. Quexixian. Acertei. A querida TM. E a gente está aqui para falar sobre autores independentes e sobre a plataforma KDP. Então vocês perguntem, aquelas meio assim, né? Mas eu queria começar com vocês se apresentando. Eu sempre gosto de deixar as pessoas se apresentarem, porque eu acho que a gente fala o que acha que é mais importante, né? Então eu queria que vocês se apresentassem. Vou começar de lá para cá. Olá. Nossa, você vê? Todo mundo acordou agora. Maravilhoso esse som. Bom dia. Para quem não me conhece, sou Thalita, mas conhecida no meio literário como TM Quexixian. É meu sobrenome mesmo, tá? Não é pseudônimo, é armênio. Eu sou autora de livros adultos, tá? Romances contemporâneos. Comecei na plataforma em 2018 com Misteriosa Essência, meu primeiro livro. E hoje eu conto com 12 títulos. Sou muito feliz pela plataforma, porque me descobri antes advogada, que eu advoguei por 10 anos. Hoje, há 3, 4 anos, me descobri escritora. E sou muito grata à Amazon pela oportunidade. E às minhas leitoras que me leem. E é isso. Muito feliz de estar aqui também de manhã. Maravilhoso esse público. Quinta-feira é sensacional. Bom dia, meu nome é Agatha Santos. É muito difícil meu nome, eu sei. Muito complexo. Eu tenho 34 anos. Acabei de completar ontem, por sinal. Aê! Não. Me tornei escritora por acidente, sem querer. Nunca tive pretensão de escrever. Mas, depois de uma perda muito dolorida na minha vida, eu resolvi, vou brincar. E, nesse brincar, acabei me tornando escritora e conheci o KDP, conheci a Amazon e conheci um mundo completamente novo para mim. Sou muito feliz hoje como escritora, sou formada em administração, fui gerente administrativa por 10 anos, adquiri uma gastrite, estresse, muitas coisas, e hoje eu vivo um lado mais zen da vida. Sou muito feliz hoje por ser escritora. Sou de Taubaté, sou interior, porta, porteira, portão, e é isso. Tudo bem. Rafael. Tudo bom, gente? Eu sou o Rafael Weschenfelder, né? Meu nome é realmente bem difícil. Demorei muito tempo para aprender a falar ele. Na escola deve ter sido muito difícil, né? Na escola. Eu tenho 26 anos, né? E eu sou médico, além de escritor, né? Eu gostaria muito de ser escritor em tempo integral, mas ainda não dá, né? Igual a Thalita e a Agatha. Mas quem sabe um dia eu chego lá, né? Eu escrevo para adolescentes, histórias para adolescentes. Então, meus personagens estão no final do ensino médio, no começo da faculdade, né? E eu escrevo suspense e ficção científica, né? Eu comecei a escrever mais cedo, né? Tipo, mais lá na adolescência, só que a gente demora, né? Para realmente ter coragem de publicar. Então, comecei a publicar agora mesmo, em 2020, né? E eu tenho 3 histórias lá no KDP, também publiquei por lá. Estou muito feliz com a plataforma, consegui encontrar muitos leitores. Estou muito feliz em estar aqui na Bienal também. É muito bom que a gente tem quase que uma piada aqui, né? Entra no bar um médico, uma advogada e uma administradora.
Mas na verdade são o quê? Autores. Eu queria, antes de vocês se tornarem autores, vocês foram leitores. E eu queria que vocês falassem como foi essa caminhada de vocês como leitores, como que vocês tiveram incentivo, se veio uma coisa que já era da família, ou se não, se foi às vezes mais adulto, que a gente tem contato. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho desse caminho de vocês como leitores. Eu lia muito, mas livros técnicos, né? Foram 5 anos, depois mais um de especialização, porque eu também tenho pós em Direito Fiscal. Foram 10 anos aí de Direito Trabalhista, enfim. E eu mudei para São Paulo há 6 anos, casei, morava em Angra, nasci em Santos, mas vivia a vida toda em Angra dos Reis. E aos 30 eu vim para São Paulo. Tenho, tá, gente, 36 anos. E quando eu vim para São Paulo, eu me vi muito sozinha, sem minha família, sem ninguém. Comecei a ler, ver, assim, vorazmente. Entrei em grupos de debate. E eu me peguei, assim, com uma história aleatória. Uma CEO, uma mulher, porque eu via muito homem, CEO e tal. Meu primeiro livro, e Nova York foi a cidade primeira, porque eu sempre tive sonho de ir. Falei, vou fazer uma história. Só que esse sonho ficou pausado, essa história ficou pausada, porque eu preparei todo um casamento. E depois eu vim para São Paulo, quase entrei numa depressão bem forte, porque eu estava sozinha e os livros me deram aquele up. Foi o que não me deixou sucumbir. Então, comecei a escrever no Wattpad. E o Wattpad me abriu portas, assim, que eu não esperava. E lá surgiram muitos leitores e eu me senti, assim, segura de entrar na Amazon. Então, quando eu lancei em 2018, eu teve um susto, porque eu fiquei entre os 8 mais vendidos da plataforma. Num primeiro livro, eu falei, meu Deus, será que estou no caminho certo? Eu acho que estou. Então, foi uma motivação muito grande para continuar. E de lá não parei mais, mas assim, não paro de ler nunca. Livro, para mim, assim, é o que me deixa dormir melhor, é o que me faz esquecer um pouquinho da escrita, me faz esquecer um pouquinho dos problemas. Eu deito, boto meu edredom assim, boto meu Kindle debaixo do edredom, e ali eu me perco, eu me permito ser a leitora que eu amo ser. Que linda. De vez em quando eu sou fofa. Eu queria... É uma princesa, mas às vezes o cavalo da princesa, é isso. Eu não tive uma infância de leitura, apesar de em casa ter praticamente uma biblioteca. Eu me tornei realmente uma leitora voraz depois de adulta, depois daquela comoção de 50 tons, e eu me tornei leitora, e ali o mundo acabou para mim. Acabou meus problemas, eu não tinha mais dívidas, eu não tinha mais nada. Eu só tinha livros e eu só queria ler. Então, acho que eu ainda li por uns 3 anos para depois me arriscar na escrita. E é isso, é o mundo que eu gosto. Apesar que, recentemente, eu descobri o mundo da fantasia. Estou viciada em fantasia. Estava até brigando com o Cardan ali na Record. Fui lá brigar com ele, que fiquei revoltada. Mas é isso. Eu também, eu lia bastante quando eu era criança, mas eu me apaixonei mesmo pela leitura quando eu era adolescente, né? Porque quando a gente é adolescente, né, a gente enfrenta alguns problemas na escola e na vida social, e a gente, né, os adolescentes mais quietos, mais tímidos, tipo eu, a gente busca refúgio nos livros, né? Então, teve uma época... A gente sempre começa, pessoal da minha idade, lendo Harry Potter, né? Acho que foi a primeira referência literária, assim. Depois eu engrenei, comecei a ler bastante mesmo. Chorava com o livro, brigava com o personagem, fazia as pazes com o personagem. E depois eu realmente não ficava sem tomar banho, sem comer para ler, assim, para terminar o livro. Que bonito. Eu já fiz isso. Eu emagreci. Acho que eu tenho que fazer mais isso até. Tá, a gente pode lançar Se pudesse, colocava até no banho, assim, sabe? Um suporte, assim. Pode Fica a lançar dica para a Amazon. Um regime, né? Assim, eu acho que eu vou criar um programa. Isso, eu acho que talvez... Emagreça lendo. Isso. É isso. Eu acho que todo escritor, ele primeiro de tudo, ele é um leitor, né? E quando ele entende que o poder de transformação do livro na vida das pessoas, né? Ele pensa que, poxa, talvez eu também tenha algo a contribuir, eu possa colocar alguma coisa que tem dentro de mim para fora, né?
E assim, isso surge através de histórias, né? Então a gente começa a escrever. Legal. É muito legal que vocês dois falaram de duas referências que, se a gente parar para pensar, são livros de entretenimento, né? Então, tanto os 50 Tons, Sim. extremamente questionável na época, Totalmente. muito, né? E eu sou muito defensora dos livros de entretenimento, né? As pessoas... Eu não me apresentei, né, gente? Tudo bem? Prazer, eu sou Cássia. É porque eu acho que agora todo mundo já me conhece, sabe? Eu acho que a foto que mais aparece num telão é a minha. É naquele telão, gente. Eu tenho um amigo que falou, sabe como eu achei o stand da KDP Amazon? Como? Eu vi sua foto. Então, assim, mas eu sou a Cássia Carrenho, eu trabalho no mercado editorial já há 11 anos agora, e as pessoas sempre, quando você trabalha no mercado editorial, automaticamente elas falam, literatura, alta literatura, e elas caem para trás quando eu falo, então, 80% do que eu leio é terror, não é? É terror mesmo, assim. Amo livros de terror. Então, assim, eu sou uma defensora do livro de entretenimento, porque eu acho que é uma entrada muito importante, né? Quando a gente se identifica, né? Você falou, adolescente, tem um estudo que a geração Harry Potter, os filhos da geração Harry Potter são leitores vorazes, porque os pais incentivaram, né? Então é muito legal que ela começou com um livro erótico e que eu conheço milhares de mulheres que começaram... Milhares É um não, mundo né? novo. Dezenas. Eu falei milhares, parece que minha rede, né? Assim, né? Que eu tenho milhares de amigos. Mas, assim, muita gente começou, né? E a experiência de você... A primeira experiência com um livro ali, né? Um livro físico é muito importante. E daí, vocês começaram a falar um pouco de carreira, né? Era advogada, larguei. Você ainda é médico. Qual a sua especialidade? Só pra gente saber se a gente pode contar com você. Então, é que eu acabei de me formar, então ainda não... Tá estudando, então, ainda. Oh, meu Deus. Tá fazendo residência. Ainda não, agora Ainda eu figurei um pouquinho para escrever, né? Muito bom. Então tá bom. Eu queria que vocês falassem exatamente como foi esse... primeiro, teve uma época que vocês provavelmente estavam fazendo as duas coisas. E como foi essa ruptura, né? Quando foi a hora que falou, não, vou ser autora, né? Ele falou que ainda não consegue, mas como que você também vê esse momento? Como que é a dificuldade de conciliar? Porque eu acho que é uma característica do autor independente. Todo autor independente começa sendo, né, trabalhando em outra coisa e escrevendo. Pode ser ali. É porque eu só fui começar mesmo a viver da escrita a partir 2019, talvez, né? Meu marido, assim, ele falava, hoje ele tem orgulho, mas assim, não foi fácil, porque ele falava que casou com uma advogada e não com uma escritora. Então, para você viver da escrita, as pessoas de fora da escrita, da leitura, não têm ideia de que isso é possível. Não tem ideia, nossa, pobre coitado, meu Deus, tá lá, tadinho. Tadinho, tá lá escrevendo, né? Então eu sofri muito. Nossa, mas vai largar o direito? O direito com letra maiúscula, uma profissão que eu nunca gostei, mas eu fiz porque minha mãe falava tanto. Depois você faz o que você quer. Então eu fiz direito, fiz especialização, eu era esforçada, mas eu não era a melhor, sabe? Então eu me encontrei numa profissão que eu me considero muito boa no que eu faço. E eu me sinto melhor ainda, melhor do que ser boa, eu me sinto feliz. Uma coisa que eu nunca me senti antes em outra profissão. E, assim, girar essa chave para o meu marido, para meus amigos, não foi fácil. Porque ele teve que investir no meu sonho. Ele teve que me ajudar. E ele falou, quanto tempo você quer? De um prazo, porque ele é mercado financeiro. Então, gente, ele falou assim, me dá um prazo, então, que você acha que você vai conseguir aí dar certo. Você vai virar. Eu falei, se eu soubesse, ia ser muito bom, né? Mas, assim, o conflito interno foi complicado de parar e pensar, caramba, vou largar toda a minha vida, o meu estudo, o meu tempo que eu passei estudando, para começar a escrever uma coisa totalmente fora da minha realidade. Então, eu tive essa... Assim, gente, é muito corajoso isso. Você largar a sua própria mentalidade de que você está lá...
a segurança, sabe? E mas assim, eu dei ultimato quando eu cancelei minha ordem, que eu posso voltar a qualquer hora. Mas o termo é cancelar, é feio, é forte. Então, para não precisar ficar pagando a ordem, eu cancelei. Eu posso voltar a hora que eu quiser, mas assim, quando eu fiz isso, eu falei, caraca, agora é para valer, né? E desde então, nunca me arrependi, não me arrependi. Então, eu estou feliz, estou conseguindo trilhar meu caminho. E eu acredito que quem tem essa vontade precisa muito correr atrás do seu sonho, precisa muito investir em você, investir em estudar, investir em aparecer. Se não quiser aparecer, investir em alguém que apareça para falar do seu livro para você. Então, eu acho que não é só largar, acabou, pronto. Não, você tem que... Estou andando direitinho? Tá, agora dá. Eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Em casa, racional sempre fui eu, dos irmãos, eu e meu marido. Eu sou a razão. E quando eu comecei a escrever, para mim era diversão. Era um fôlego. Quando eu vi que começou a dar certo, e quando eu coloco um propósito que eu vou fazer, eu mergulho nisso, falei, não, eu vou levar a sério. Mas aí eu era gerente e eu tinha escrito. Então, assim, eu não tinha tempo. Eu não mal via a cara do meu marido dentro da nossa própria casa, porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, eu comia alguma coisa, ia para o computador, eu saía do computador quase 1h, no outro dia, 8 horas, eu estava de novo cumprindo a tabela, e foi assim por 2 anos e meio. Em 2019, eu saí do emprego, porque a empresa que eu trabalhava foi trocada do dono. E aí eu cheguei no meu marido e falei, ou é agora, ou não vai ser nunca. E ele falou, dá para ir? Eu falei, dá. Então vai, faz o que você quer fazer. Foi quando eu larguei o lado administrador, o lado racional. Falei, vou viver de escrita. E foi a melhor decisão que eu tomei. Não me arrependo, espero continuar assim até morrer. Eu fico muito feliz em saber que vocês conseguiram, né, viver de escrita, enfim, né? Dá para viver. Você está no começo ainda. Eu estou no começo. Porque a maioria dos autores da minha idade, eles não conseguem viver só de escrita ainda, então eles sempre têm uma outra profissão paralela para pagar as contas, assim, né? Inclusive, quando eu era adolescente, né, as pessoas adoravam a ideia de que eu escrevia, mas ninguém acreditava que realmente isso podia ser uma profissão, né? Eles achavam que eu ia escrever e só os amigos e os pais iam comprar o livro, assim. Né? Então, realmente, assim, é algo que eu nunca me imaginei que isso pudesse ser meu trabalho mesmo, né? Porque a gente tem exemplos, né, de escritores best-seller, mas geralmente a gente só pensa mais nos gringos, são pessoas meio intangíveis, muito distantes, assim, a gente acha que a gente nunca vai conseguir chegar lá, né? E aí eu comecei a escrever, realmente, assim, e aí eu comecei a perceber que tinha pessoas que conseguiam viver só de escrita, né? Mas, mesmo assim, eu não tive a coragem de não prestar vestibular para tentar sair só escritor. Porque minha família não incentivava, assim, incentivava, mas não como profissão. Minha família não é uma família leitora, né? Então, eu acabei fazendo medicina, que eu gosto também, mas não é minha paixão, né? E agora eu levo as duas coisas em paralelo. E eu trabalho numa área nova da medicina. Eu já imaginei o bisturi e o livro, né? Então, é sobre isso que eu ia falar mesmo, porque eu trabalho numa área relativamente nova da medicina que chama telemedicina, que é atendimento por vídeo, por telefone, né? E a empresa que eu trabalho é bem flexível em relação a horários, então eu posso atender quanto eu quiser. Então, acho que a vida está muito confortável, assim, porque eu estou atendendo só até as 4 e do resto dos dias eu fico escrevendo. Sim, então, acho que está dando para conciliar muito bem. Legal. Tem mais tempo, né? Vocês tocaram num assunto que eu acho que a KDP facilitou isso, né? Quando um autor começa a escrever no molde tradicional de uma né? Mesmo que ainda não chegue numa editora tão grande, é muito difícil ele ter esse retorno de quem lê. Ele vê só pela venda do livro físico, normalmente, né? Mesmo quem tem e-book. E a KDP, eu acho que é uma plataforma que possibilitou a experiência de vocês três, que é começar a escrever, falar, opa, escrevi aqui, tem interesse, né? Mesmo o Wattpad, todas essas plataformas digitais. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância tanto KDP, né? Estamos aqui no estande da KDP, mas de todas as plataformas que existem, para que vocês realmente se tornassem autoras, né? E autor falar, não, peraí, tem gente me lendo. Como que foi isso?
Comecem aí. A KDP é uma porta para muita gente que achava que não ia conseguir, que não ia, né, que achava que só existia editoras grandes, não tinha possibilidade da gente dar certo em qualquer outra coisa no meio da escrita, mas a KDP veio para desmistificar isso daí. A gente tem autoras aqui que tem mais de 100 títulos que inspiram a gente aqui. E eu acho assim, é uma facilidade muito grande. É bom, maravilhoso quando você investe numa capa bacana, numa revisão, mas também pode ser frustrante se você não faz isso e você joga de qualquer jeito, porque hoje o leitor está muito, muito exigente. Questão de respeito também. Exatamente. Né? Eu acho que é o seu nome que está ali. Você pode manchar a sua vida toda. Pô, sua carreira, a não ser que você faça algo grandioso novamente. Né? Gente, não foi nada disso, foi só o começo. Sabe? Me ajudem, sabe? Tipo, você tem que ser humilde. Eu acho que tem que ter essa humildade, porque ninguém é maior, sim, do que ninguém. Tem muitos títulos, best-seller e tal, mas a gente nunca deve perder quem a gente é de verdade. A nossa, sabe, essência. A referência. Meu primeiro livro é Misteriosa Essência. Então... mas eu sempre falava, na minha dedicatória, eu botava, nunca perca a sua essência. E você vê o seu livro ali sendo lido, avaliações, né? Que é um tema que eu não vou estender muito porque é contraditória. Infelizmente, tem muita gente que lê e não lê, pega o livro apenas, infelizmente, para poder... Né? Tem uma piada nossa aqui que é o seguinte, a avaliação é assim, adorei, 2 estrelas. Não, a nossa é muito bom. Isso é maravilhoso, se fosse só isso, né? Se fosse só isso, seria maravilhoso. Não, quando você acaba de lançar um livro, não deu tempo de ler, já está lá 1 estrela. Não, mas leva assim, OTM. Tem 1 estrela, então já vai marcar uma avaliação. Não, tá ótimo. Eu comecei a levar. Pô, que bom, agora essa avaliação vai me levar no 1000. Exatamente. Exatamente, meu primeiro 1000, isso. eu falei, olha, muito obrigada a todos que me fizeram chegar no 1000 avaliações, porque vocês me ajudaram. Mas assim, no início, não vem com essa que a gente não pensa assim, tá? No início, mas, pô, quanto tempo você tem já de carreira? Amiga, mas tô falando de início, sabe? Tipo, de como a gente começa. Se a gente se deixar levar, não dá. A gente tem que esquecer. Jogou o livro lá e sabe o que é mais chato? Pô, chegam 5 avaliações maravilhosas. Chega uma ruim. É a ruim. No que a gente vai ficar prestando atenção? Pelo menos eu era assim. Hoje eu estou mudando porque eu não vejo nem mais direito a avaliação. Mas eu focava na ruim. Isso não é saudável, deixa de ser prazeroso. Então, você vai lançar seu livro, as pessoas podem ler, você tem que fazer as pessoas lerem o seu livro, porque não adianta jogar na Amazon, KDP, e acabou o seu trabalho. Gente, só começa, né? Só começa. Então, muita gente chega no meu privado e pergunta, por onde eu começo? O que eu faço para os meus livros serem lidos? Eu falei, você tem parceria? Você tem pessoas que estão lendo, que divulgam o seu trabalho? Você tem... Sabe, hoje em dia tem muitas formas de você chegar para as pessoas conhecerem. Você está no TikTok, você está no Reels, você está fazendo... aparecendo de alguma forma. Não, eu falei, poxa, tenta e depois você me fala. Porque não, a KDP ela é uma porta aberta, mas se você não souber usar, vai ficar ali teu livro parado para sempre. Então eu acho que tem que ser, sabe? É uma porta, tá ali, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro, mas só depende de você mesmo trabalhar para que isso aconteça. É isso. É sobre isso. A experiência no KDP, tudo que a Temi falou, concordo. Eu acho assim, autor tem que ter um ego muito bom. Porque ter coragem de você escrever algo, ir lá, publicar e dar a cara para bater, porque você está suscetível a qualquer coisa. A uma pessoa mal intencionada ir lá te avaliar 1 estrela, a fazer uma avaliação que não tem nada a ver com o seu livro, porque isso acontece. Mas também acontece de pessoas lerem, ir lá te avaliar ou te chamar na sua rede e falar, nossa, a sua história me tocou
de certa forma, a sua história mudou minha vida, a sua história me fez enxergar determinada coisa. Então, eu acho que entre o ônus e o bônus, eu sempre vou para o bônus. E o negativo, eu já sou diferente. Eu vou ler livro, eu olho as avaliações negativas. É porque aí me incentiva. Eu sou contraditória, eu sou rebelde. Não gostou? Vou ler. Vou ler porque eu tenho certeza que eu vou achar diferente. Certeza. E normalmente eu acho diferente. Então eu estou no caminho certo com isso. E é isso, gente. Eu acho que a KDP ela é um mundo particular, mas é um mundo que abriu, assim, escancarou realmente a porta para qualquer um, principalmente eu que venho do mundo erótico. É assim, é a plataforma principal, é o meio principal, mas de fato, só colocar o livro, o pau-livro, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque ele é autoexplicativo. Ele não vai vender. Você vai ter que ter uma rede, você vai ter que criar conexão, você vai ter que ir atrás do seu leitor, você vai ter que fazer trabalho de formiguinha, sim. Você vai ter que criar um bom networking ali, amigas, leitoras, autoras, que vão te ajudar a ir para frente. Fato. Mas o KDP realmente ele facilitou muito o processo de publicação pelos autores, né? Mas realmente é o que a Thalita falou, né? O escritor tem que ser escritor, mas ele também tem que ser marqueteiro, ele tem que ser vendedor. Então, ele tem que estabelecer networking para tentar propagandear o livro dele para chegar até o leitor, né? Porque antes do KDP, né, você precisava ser escolhido por uma editora para você publicar, né? Então, o contato do autor com o mercado do livro, ele passava pela editora, né? É mais ou menos o que acontece com o Spotify, com música também, que tirou a gravadora da jogada. A mesma coisa com o YouTube, né? Então, assim, as pessoas conseguem fazer programas de entrevista, né, de entretenimento, sem precisar ser escolhido por uma grande emissora. Então, assim, o KDP é realmente uma porta aberta, né, para você se publicar, mas você tem que fazer todo o trabalho depois de divulgar seu livro para você ser lido, né? E a questão das avaliações, realmente, eu coloquei na minha cabeça que eu não vou ler nenhuma avaliação, porque não importa quantas avaliações positivas você tenha, uma avaliação negativa faz seu dia horrível, né? Então eu acabo só lendo comentários do meu livro que pessoas me mandam por direct no Instagram, porque eu parto do pressuposto que se a pessoa está me mandando mensagem, provavelmente é para falar bem, né? Claro que já tiveram algumas exceções, mas assim, geralmente, né, a gente cria um bom filtro com isso. Muito bom. Já faz uma curadoria, né, ali, né? Falando essa questão de avaliação, acho que a gente chega muito próximo do papel aí dos leitores e vou usar a expressão fãs, porque eu acho que a KDP, ela, diferente de uma editora tradicional, ela quase que os leitores viram fãs, né? Alguns autores tradicionais, editoras tradicionais também têm fãs, mas a gente vê isso muito mais no autor independente. Porque eu acho que é um pouco disso que vocês falaram, a necessidade de se estabelecer essa relação. Então eu queria que vocês falassem um pouco de fãs, de leitores betas, como que vocês lidam com isso, se vocês trabalham com isso. Essa mudança que teve, como a Thalita falou, né? Em 2019 eu fiz uma mediação com ela tinha um livro, hoje você tem 12. O papel que esses leitores que viram fãs e essa relação muito mais pessoal quase, né? Que se tem e não só de gosto do autor, vou pegar um autógrafo. Não, eles seguem vocês, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação. Seguem e aí eles amam quando a gente responde. E eu não consigo não responder ninguém. Eu não consigo deixar um númerozinho ali com notificação. Às vezes eu tenho um toque, né? Só pode. Tanto que eu escrevi até um livro que fala sobre o vício no celular, que ela não conseguia, a minha protagonista não conseguia deixar que o WhatsApp tivesse aquele tanto de número. Eu peguei um pouquinho dela, né, de mim para ela. Mas eu acho que a diferença do autor independente é que a gente dá muito, muito carinho. Nossa, a gente não sabe, eu acho que é muito acessível. Nós somos, né, falo por mim, falo por Ágata, que eu conheço. Rafael deve ser também assim. Que eu vejo aquela assim, se não for, tá errado. Se não for, a gente vai ter uma conversinha. Já tô jogando a letra. Mas eu acho que a gente é muito acessível, né? Eu acho que isso que é a diferença. Nossa, você me respondeu. Eu fico, meu Deus. A gente não tem a dimensão do nosso poder. Para onde KDP pode levar a gente? É incrível. Eu sei que tem leitores de Portugal,
porque tá lá no meu gráfico, tem leitores Japão, falei, Jesus, tô chegando no Japão, gente, é incrível a porta que a Amazon abre pra gente. Não é só Brasil, né? Quando você vai traduzir para o inglês, falei, eita, misericórdia, olha, é caro. E foram, assim, tem que ser muito bem feita a tradução, sabe? Para não ficar com um problema de qualidade lá, porque KDP tem isso, os leitores podem apontar problemas de qualidade no seu e-book, e você tem que ir lá alterar, senão é capaz até de bloquearem teu livro. Então, eu amo meus leitores, eu fico com problema às vezes de falar fã, porque eu não, sabe, ainda é muito louco, fã. Meu Deus, eu sou, sabe, eu sou sim para alguém, sabe? Mas é coisa minha. Eu sempre me considero muito pequena. E quando eu vejo, nossa, tô chorando, eu falei, meu Deus. Sabe, é muito louco para mim ainda, mas eu sou super grata. Eu tento dar o meu melhor, além do nervosismo, né, no tete a tete. A gente fica muito nervosa, a gente fica com ansiedade lá no alto, barriga que não consegue ingerir nenhum alimento quando é sessão de autógrafo. Vai vir, não vai vir, gente. Olha, é uma série de um misto, porque a gente não sabe, nossos leitores são invisíveis, assim, praticamente. A gente não vê todo dia. São leitores que estão lendo no Kindle ou pelo aplicativo. E aqui na Bienal a gente tem uma proporção. Tem essa... É palpável, né? A pessoa me para, ou não preciso parar. Em 2018 ninguém quase me conhecia. Eu parava os outros. Eu entregava toda hora meus marcadores. Eu era doida. E aí, assim, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo cada vez as pessoas. Te conheço. E, gente, isso é grandioso. Eu me considero pequena, tenho muito a trilhar ainda, mas eu amo esse povo todo que se diz meu fã. Na verdade, a gente é um fake ambulante, porque o leitor, ele chama a gente e fala, eu vou te ver, você... E do outro lado, a gente, que legal. Do outro lado, a gente está assim, ele vai me ver, ele vai. Eu tava antes da Bienal, eu falei, gente, não vai aparecer ninguém na minha sessão. Misericórdia. Tô ferrada, vou fazer dancinha do TikTok, ali aproveitar o momento, vou fazer dancinha do TikTok. Aí começou a pipocar a gente no PV. Eu vou estar lá, tá? Eu vou te ver, tá? E eu lá no dia, eu falei, gente, começa a banar aí, ó, a Agatha tá aqui. Manda eles ir, pelo amor de Deus. Mas é muito louco mesmo, até me falou essa coisa de fã e idolatria e tal, porque quando eu encontrei, que eu era só leitora, aí eu vi na Bienal de 2018, aí eu comecei a encontrar autoras que eu lia antes de pensar em escrever, eu caí no choro. Comecei a chorar. Nossa, chorei com umas 300 autoras que eu encontrei, eu chorei. E até hoje eu tenho muito, muito orgulho que eu tenho um projeto com as meninas, os 6 Elementos, que é o meu orgulho. Amo vocês. E a Márcia Lima, que não está aqui hoje, vai estar no fim de semana, eu li a Márcia. E assim, até hoje eu olho para ela e falo... Eu sou sua fã. Até hoje acontece isso, apesar da gente ter amizade. Então, é muito bom, mas eu concordo com a TM, pé no chão, porque o leitor, a gente divide a mesma cadeira, porque eu também sou leitora. Então, manter o pé no chão com eles eu acho muito importante, até porque se deixar subir para a cabeça, a gente cai muito mais rápido, né? Então, é isso. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Não, mas é sempre uma surpresa muito grande a gente descobrir que alguém lê o que a gente escreve, né? E vem conversar com a gente mesmo e fala que gostou, né? Então, quando eu recebi o primeiro depoimento de um leitor, eu chorei, né? Porque realmente... assim, você acha que isso nunca vai acontecer, né? E como eu escrevo para adolescente também, os adolescentes têm as emoções muito afloradas, assim. Então, geralmente, quando ele está lendo, as decepções são mais amargas, as vitórias são mais alegres, né? Então, eu já recebi mensagem das pessoas chorando e ficando espantadas porque eu respondi. E eu penso, quem sou eu, né, para a pessoa gostar tanto, né, de mim? Você é um autor.
E aí, realmente, quando eu vim para a Bienal, né, que eu conheci muitas pessoas que eu conhecia só pela internet, isso tudo se concretizou, ficou mais palpável, assim, sabe? E aí, realmente, o autor independente, ele consegue ter um contato maior com os leitores. A gente vira amigo mesmo, passa o WhatsApp, cria grupo, né? Então, acho que essa proximidade que o KDP cria mesmo entre os... Porque a gente tem que fazer propaganda dos nossos livros, então a gente tem que estar sempre ativo nas redes sociais, né? Então, isso faz com que a gente seja muito próximo dos nossos leitores, assim. Sim. A autonomia que o KDP dá nos obriga a estar presente, porque a gente tem que fazer tudo. A gente vai escrever, aí a gente tem que cuidar da rede, a gente tem que ser marqueteiro, a gente tem que ser tudo. Então, é automática essa interação. Não tem como evitar. Eu ia até entrar nesse ponto aí de redes sociais, né? De como vocês já citaram a importância. Não adianta, colocou no KDP, tem que divulgar. Sim. E como que vocês usam, então, redes sociais e pensando muito nas tendências, né? Porque rede social é uma coisa que muda, impressionante, né? Total. Eu sou da era do Orkut, gente, sorry. Eu sei que o Rafael não sabe nem o que é isso, depois eu te explico, tá? Nossa, que isso. Patrimônio. Mas, estão falando que vai voltar, né? Não sei como. Vai. E daí é isso. Daí tem uma época que tinha um negócio que era forte, daí Facebook já morreu. Opa. Né? Adolescente que está lá, porque não são mais os pais que estão lá, são os avós, né? Porque os pais já também não estão. Então, como que vocês lidam também? Porque dá trabalho fazer rede social, né? Não é um negócio que a gente fala, é fácil fazer um story, um Reels. Não. Eu não sei nem fazer isso, né? Eu tento fazer um aqui e não dá nada. Quer começar, Agatha? Começo. Eu virei a tia do TikTok. Ai, maravilhoso. Eu fui obrigada. É sobre isso. Realmente, a rede social, quando você começa a escrever, eu não imaginava que eu ia ter que estar tão presente. Porque na época que eu comecei, era muito forte o grupo de leitores no Facebook. Muito. E eram 100, 200, 300, 400 grupos. Aí você tinha que escolher alguns para interagir. E é ali que você começa o trabalho formiguinha, né? De conquistar leitores, de interagir. Aí veio o Instagram. Instagram começou a ficar mais sorte, foi subindo, o Face deu uma caída. Aí você tem que aprender a mexer na plataforma. Aí você vai estudar curso de marketing, como é que eu trabalho no Instagram. Porque eu odiava Instagram. Hoje eu não tiro a minha cara do celular pregada no Instagram. Então, fui fazer curso para me aprender métrica, para me aprender tudo. Porque aí entra alcance, entra isso. Aí eu não estou bombando, aí eu não tenho curtida, eu não tenho isso. Aí eu fui estudar para me entender como é que funciona, comportamento, tudo. Porque é fato. O leitor pode ler o mesmo nicho, mas ele vai se comportar em cada conta, com cada autor, com cada pessoa, de uma forma diferente. Aí, tava legal. Dominando o Instagram. Tô ficando top. Chegou o TikTok. Eu falei, não. Pô, TikTok, as dancinhas. Eu falei, pô... Eu tenho dificuldade de quando muda a configuração já. Da mesma plataforma. Eu falo, por que mudou? Por que mudou? Por que mudou? O Instagram recentemente mudou. Por que mudou? Agora que eu tava... Formato da foto era 1080 por 1080, agora é 1080 por 1350. Eu falei, não! Eu já tinha post programado. Eu tava organizada. Como é que fizeram isso comigo? Tá programada, né? Poxa, ferrou com a minha vida. Literalmente. Aí vamos pro TikTok, vamos fazer dancinha? Vamos fazer dancinha. Vamos montar vídeo? Vamos montar videozinho. Vamos levar bloco do TikTok? Vamos levar bloco do TikTok. Quase perde a conta? Quase perde a conta. Mas é assim, a gente vai aprendendo. E é diário aprendendo, porque não tem um curso. TikTok. Agora tem vários cursos, né? Autor influencer, dá cursos, mas quando começou, não tinha. A gente teve que aprender na marra, e testando. Aí você vê uma fazendo, aí você vai lá e faz também. Não tem como a gente falar, olha, eu comecei, eu faço isso. Não dá, porque o nicho vai, não tem como. Começou legal, vamos fazer, vamos ver se dá certo. Aí a gente vai aprimorando. Aí começou a dar certo, aí muda. Aí já mudou. Aí vai a gente lá de novo. E o legal é que, assim, pelo menos no meio que eu convivo, a gente faz junto. A gente se ajuda. Ó, isso daqui tá funcionando. Faz o vídeo assim, assado, que tá dando bom. Porque leitor, ele vai ler. Eu levo 2 meses para escrever um livro curto. 2 meses de preparação, escrever e tal. Eu lancei em 3 horas, a leitora responde para mim que já leu e quer o próximo. Minha vontade é matar. Eu falo para elas. Tanto trabalho. Eu falo, espera 24 horas. Isso é falta de respeito. Sabe? É desumano. Aí eu falo, vai ler as amigas. Lê aqui, ó. Eu tenho uma lista enorme. Vai ler.
vai ler, e leitor é isso, aí vai ler todo mundo. É fato. Então, rede social é uma coisa que vai fazer parte da nossa vida, amiga. É isso. Rede social, pra mim, assim, Garota TikToker. Enfim, eu acho que dali você pode levar teu livro ao primeiro lugar, por exemplo. Tá. Hoje em dia você consegue, fazendo um bom trabalho. Não precisa ser só dancinha, né? Não, a Mari chegou em primeiro lugar sem fazer dancinha. Não precisa. Não precisa. Hoje em dia você só aparecendo com a musiquinha da trend e tal, o corte do teu livro, um corte chamativo, né, do teu nicho, que, enfim. E eu escrevi um livro, A Influencer que Conquistou o CEO. E, meu Deus, o tanto de povo que se identificou com o cara que detesta a dancinha do TikTok, com a menina que é uma TikToker, e muita gente se identificou, porque eu peguei justamente as pessoas que não toleram dancinha, mas estão ali vendo. E uma menina que se encontrou como TikToker e mostra que não é só uma dancinha, é um trabalho. E a gente está ali... Nossa, quantas vezes eu olhei para o meu vídeo e falei, meu Deus, né? Onde chegamos? Uma pessoa que... A que ponto chegamos? Olha eu aí, dançando. Nossa, meu marido, na época de divulgação desse livro, menina... Eu abandonei na época de divulgação desse livro, era cada dança e cada letra, que meu marido agora, hoje dá graças a Deus que a playlist mudou. Porque era só dancinha. E eu botei as caras... Botei no TikTok, Rios, e o povo, ai meu Deus, eu preciso ler, eu adoro suas dancinhas. Hoje em dia, uma ou outra eu tô fazendo dancinha porque foi, sabe, uma lavagem cerebral que eu precisei desintoxicar. E aí muda também. Na dancinha. Meu, não, eu acordava. Era só porque eu entro no personagem. Sabe? Ela só quer socadão, sentadinha. Olha, era só um negócio assim. E as letras, né, não ajudam a gente. Não ajudam a gente. Então, mas a gente tem que... Justamente aquela música que tá bombando. É a trend, eu tô aprendendo. Por que você bota essa música? Não sou eu que tô querendo botar, menina. É que tá na alta, eu preciso usar. Eu tenho que usar. Não tem nada a ver com o livro, às vezes. Mas tá lá. Mas, gente, eu acho que rede social não tem fórmula. Dá certo para um, não dá certo para outro. O que dá certo para mim, eu continuo fazendo. O outro tenta fazer, talvez não dê. Você ser espontâneo, não forçar nada. Uma coisa assim... Eu sou eu aqui, ó. Eu faço minhas dancinhas, faço minhas dublagens de engraçada, assim. Você também faz. Que eu pesquisei... Fui pesquisar, eu gosto de pesquisar. Pra saber com quem ela ia claro, lidar, né? Eu gosto de saber onde eu vou me meter. Então, eu adorei suas dublagens, adorei seus vídeos engraçados. Eu acho que é seu, é nosso, sabe? E não adianta, as pessoas podem se inspirar, mas o que é nosso, a nossa essência vai continuar. Poxa, me copiaram. Ih, gente, Jesus, né? É exatamente isso. Vai funcionar ou não vai funcionar. Às vezes a dancinha funciona muito bem para você e não vai funcionar. Estamos na internet. Não tem essa de copiar. É inspiração. E a gente precisa saber, tá dando certo, vamos lá, gente. Vamos lá. É livro tal, com a temática tal. Vamos lá, gente. Vamos escrever temática tal. Sabe, eu acho que é você sempre com a tua personalidade, com a tua particularidade. Thalita vai escrever do jeito dela, a Agatha vai escrever o mesmo tema, às vezes, do jeito dela, Rafael vai escrever do jeito dele e vai divulgar do jeito de cada um aqui. Então, acho que não adianta, poxa, mas eu queria lançar livro, mas eu vou ter que fazer isso mesmo? Vai fazer alguma coisa. Não, se não quiser, você pode não fazer. Paga publi. Entendeu? Só não pode reclamar depois do resultado. Não, mas fato, isso é fato. Mas eu tô falando assim, para dar certo. Para dar certo tem que fazer. Sim, mas tem, por exemplo, tem autor que não mostra o rosto, que não aparece em rede, e faz sucesso. Não precisa mostrar rosto. São cotes, falando assim, aparecer na internet. Nossa. Seu nome. Publi, hoje em dia, tá aí, de vários nichos. Paga, não precisa pagar o mais caro. Vai pagando vários um pouquinho.
É investimento, não é gasto, é investimento. Então, assim, você vai pagando um pouquinho, aparecendo lá a pessoa falando do teu livro. Aí o leitor, nossa, eu gostei do jeito que ela falou do livro. Começa a ler. Diário de leitura hoje em dia está bombando, porque o pessoal ama ver a reação de um influencer lendo o seu livro. Então, assim, tem maneiras, né? Tem 1000 maneiras de você trabalhar. Sim. Mas, para mim, o primordial é a publi paga da rede social. Você tem que ter a publi paga rodando. É só propaganda 24 horas que vai estar ali. E vai ser direcionado para quem tem um interesse. Você não está sendo invasivo, porque é da plataforma. E aquilo ali é um investimento. Por mês, toda empresa tem um gasto mensal. Falou tudo do com a invasivo, empresa, né? não é? A gente é uma empresa. Então, você vai ter um gasto mensal. E a publi paga é a sua manutenção. Ela vai ter que existir, porque realmente você cai doente. Eu fiquei, há pouco tempo atrás, de abril para maio, eu fiquei 20 dias afastada da rede social por questão religiosa. Antes disso, eu fiquei que nem uma louca. Eu deixei tudo programado, deixei minha publi paga pronta, tudo pronto, para eu poder me afastar com tranquilidade, porque eu sabia que eu não ia poder dar a mesma atenção. E é necessário. Se você sumir... A minha mãe falava uma coisa que é a grande verdade. Quem não é visto, não é lembrado. Isso é fato. Lido, então, né? Tem que levar isso. Como autor, você tem que levar isso para a vida. É dar a cara para bater. Agora eu fiquei... Exato. Desculpa. Pode terminar. É dar a cara para bater e fazer o que tem que fazer. Eu não gosto de dancinha, mas se você sentar no TikTok, no Instagram, Reels... Vou consumir de forma inteligente e vou agregar o que me serve. Você converte aquilo que serve com a tua essência, com aquilo que você é, que você está disposto a fazer. E sempre dá para adaptar. Lógico. Sempre dá. Fiquei curiosa para saber, então, sobre as suas dublagens, a sua gracinha. Eu tenho que ir lá olhar isso. Conte para nós. Vou roubar como artista, hein? Então... É porque, como eu produzo conteúdo para adolescentes, eles gostam muito de humor, né, assim... Então, eu fazia dublagens e videozinhos caseiros sobre livros, né? Assim, e isso acabou juntando bastante público, né? E muitas pessoas se tornaram minhas leitoras depois, né? Mas isso foi depois de flopar muito no TikTok, tentando fazer outras coisas, né? Então, realmente, assim, você não pode desistir. Porque se você publicar um vídeo e ele flopar, você não pode desistir e não fazer mais. Porque cada vídeo é um vídeo diferente, né? Pode ser que você tenha 100 views em um vídeo, no próximo vídeo você tenha 5 mil, 10 mil, né? Então é importante realmente não desistir, produzir conteúdo de uma forma constante mesmo, né? E tem várias formas de você se propagandear nas redes sociais. Você pode ter o seu perfil do TikTok, no Facebook, no Instagram, mas você também pode fazer publis, igual a Thalita falou, né? E realmente você tem que estudar qual que é seu público para saber quais são os influenciadores que conversam com o seu público. Não adianta você escrever suspense e você procurar um influenciador... de romance, por exemplo, romance erótico, que o público não é o mesmo, assim. Então é muito importante você fazer esse estudo. E sobre a publicação paga, né, no Instagram, tem mecanismos muito inteligentes mesmo de marketing digital, que você consegue fazer um recorte do público que você quer atingir, né? Então, você consegue selecionar a idade, a localização, até os interesses da pessoa, assim. Porque isso é muito melhor do que você mandar mensagem no direct para um monte de gente falando lê meu livro. Né? Não faça isso. É a mesma coisa que você pegar um panfleto e jogar dentro do quintal. Eu quero morrer quando eu olho meu quintal e tem panfleto. Morrer. Não façam isso. Muito bom. Vai pelo pago. Mas eu não tenho dinheiro para investir agora. Então, no começo, você vai ralar que nem um camelo doido. Vai em grupo, a gente fazia, vai procurar. A gente vivia nos grupos do Facebook. Eu não tinha vida. Eu não encontrava com meu marido dentro de casa. Por quê? Porque eu estava no grupo do Facebook. Até eu descobrir a publi paga, até eu descobrir... E, claro, com o tempo, você começa o primeiro livro é uma coisa, o segundo é outro, o terceiro é outro... O 10º é outro e você vai ganhando público. Aí é tempo de experiência. Porque de uma hora para outra acontece, mas é raro. E a gente não pode ficar contando com sorte. Ainda mais se você quer viver disso. Não dá. Não, exatamente. Desculpa, pode continuar. Mas é que vocês falaram muito sobre o Facebook, assim, o Instagram, o TikTok. Mas tem uma rede social que está agora ganhando muito espaço entre os leitores, que é a Twitch. Né, assim. Isso, porque o que acontece, né? Assim, as pessoas fazem lives de leitura na Twitch, né? E, então, assim, o influencer está lendo e os leitores estão lendo juntos. E você acha que são 3, 4, 5 pessoas assistindo, mas são 1.000, 2.000, 3.000. A única coisa ruim é que na live da Twitch, se a pessoa não gostou do seu livro, ela não consegue disfarçar, porque ela está lendo na hora, assim, né? Então, se realmente for uma reação ruim, não estou preparada para isso. Não, é muito bom, porque a gente sabe quando a pessoa é jovem.
É a segunda vez que uma pessoa bem jovem fala, tem o tweet, daí na minha cabeça automaticamente, gente, é Twitter. Twitter? É a roxinha, né? A roxinha. Eu já tô aqui. Eu já pensei que é aquele negócio roxinho que eu vou ter que aprender como é que funciona. Pois é. Então, eu fiquei sabendo mesmo que é o que está bombando, né? A nova rede. Bom, eu queria aproveitar para a gente abrir para perguntas. Momento, ali. Temos ali já. Ó. Oi, tudo bem? Meu nome é Mário, sou colega de profissão do Rafa. Eu entrei na faculdade ao mesmo tempo. Pertinho. Tudo bem? Meu nome é Mário. Eu sou colega de profissão do Rafa, a gente entrou na faculdade ao mesmo tempo, então é muito interessante ver ele juntando essas duas bolhas da medicina, que é muito diferente também do mundo dos escritores. Eu quero fazer 2 perguntas para ele, na verdade. Você pensa em algum momento fazer um conto misturando esses seus 2 mundos, misturando a medicina, aquele mundo muito competitivo e que a gente lida com muitas emoções também e muitas incertezas que é a medicina? E a segunda pergunta é, quando é que você vai abocanhar o mercado americano lá? Quando é que você vai traduzir o seu livro? A gente sabe que o Brasil tem uma parcela bem diminuta aí de mercado de leitores. Quando é que você vai expandir, hein? Então, primeiro sobre a medicina, né? Eu com certeza vou trazer algo relacionado ao exercício da medicina para a escrita, né? Porque a faculdade ela consome muito a nossa vida mesmo. É um curso integral que a gente fica dia, noite, manhã, vários dias sem dormir, né? Para estudar a medicina e ter contato com os pacientes, né? E o contato com os pacientes é algo que dá muito substrato para histórias, porque os pacientes geralmente estão em situações vulneráveis, né? Então, quando a gente conversa com eles e a gente acolhe eles acabam contando coisas sobre a vida que, nossa, daria para escrever vários e vários livros sobre isso, assim, né? Então, acho que isso, em breve, vai acontecer em algum momento. E sobre traduzir os livros, né? Eu acho que é uma coisa realmente muito legal de fazer. Eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer mesmo, traduzir não só para o inglês, mas para o espanhol também. É que realmente para o inglês tem um mercado muito grande, né? Porque todas as pessoas de todos os países, tem pessoas que falam inglês, tem o mercado dos Estados Unidos, tem o mercado da Índia também, eu percebi, né? Na Índia eu descobri que eles falam inglês esses dias aí, inclusive, né? E eu acho que realmente assim é algo para se pensar no futuro mesmo, para conseguir atingir um maior número de pessoas, assim. Mais perguntas? Aqui. Oi. Como vocês falaram, vocês têm uma formação de graduação antes de começar a escrita. Como para mim também foi diferente, eu queria saber de vocês o que a profissão de graduação contribui para a sua rotina de escrita, de publicação. O que isso agregou, tanto de bom ou ruim? Para mim, foi desconfiar de tudo. Eu tenho o pé atrás com tudo, né? Então, eu era advogada de empresas. Então, o que eu ouvia, né, eu já escrevi a petição, meu Deus, tá tudo errado isso aqui, mas enfim, né, tem que falar que tá certo. Então, isso me deixava, para morrer, mas assim, o que contribuiu foi essa facilidade de escrita, porque eu já tinha que escrever peças, recursos, enfim, petições iniciais, e tinha que fazer uma história, né? Era uma história. E a comunicação também, para mim, sempre foi um pouco mais fácil, e eu acho que o direito também me ajudou muito. Até no meu português, assim, que eu gosto muito de trabalhar. Mas, no mais, também é o pé atrás. Eu sempre sou pé no chão pra caramba e sabe, confio desconfiando. É assim. Bom, como boa administradora, eu amo uma planilha. Tudo tem hora, momento, local e tem que estar devidamente alinhado. Então, acho que o que me ajudou muito foi isso. Eu estou escrevendo, o meu processo de escrita é 1 capítulo por dia, eu não passo disso. Por quê? Porque não está na planilha, eu não vou passar. Aí eu tenho que ter tempo para rede social, tenho que ter tempo para aprender a mexer no programa que eu uso para fazer meus banners, para fazer minhas artes. Então, tudo na minha vida hoje tem horário. Depois da pandemia, piorou, que aí é o que eu tenho horário mesmo. Então, isso contribuiu muito. Eu acho que em desabonar, talvez isso, muita organização, eu não me permito, tem hora mas a relaxar, não consigo. A gente ouve muita essa coisa de tantos por dia, né? Tanto que eu escrevo, isso é muito comum, os escritores fazerem isso, porque
é uma disciplina que você tem. Sim. E assim, você não precisa passar aquilo, porque daí você afeta outra coisa. Sim, eu começo o né? meu livro assim, ele vai ter 50 casos, vai ser 1,5 por capítulo, vão dar tantos Deus. capítulos e vai cravar nisso. Mas é ótimo. Então eu não termino o capítulo enquanto não chegar em Quem me 1.500 dera. palavras. Ponto. Quem Pode me passar dera. um pouquinho? Só um pouquinho. Menos não. Eu sempre zoo a Agatha. Meu Deus, Sim. é muito organizada. Eu não consigo ter nem roteiro. Imagina uma planilha, menina. Não, isso eu também não consigo. Minha eu tenho a planilha ideia é do enredo. tudo. Minha filha, só de você falar que vai ter 50K, Sim, pra mim já isso é pra mim é só assim que eu consigo uma evolução escrever. muito Mas que grande. bom. Rafael. Eu acho que talvez, mais do que a medicina me ajudou a escrever, eu acho que escrever me ajudou muito a ser médico. Porque uma coisa que o escritor precisa fazer é se comunicar, né? É atingir pessoas, sensibilizar pessoas. A gente sabe que tem muito médico que nem olha para a cara do paciente, que é muito apático. E isso é uma reclamação muito frequente dos pacientes mesmo, assim, na maioria dos serviços de saúde, assim. Então, acho que o fato de eu escrever, né, de eu estar sempre assim atento, assim, porque os personagens são pessoas ficcionais, assim, que a gente tem que tentar entender, a gente tem que tentar compreender. Então, isso acabou me ajudando no trato com os próprios pacientes mesmo, assim. Eu acho que foi mais nesse sentido mesmo. Que bom. Mais uma pergunta. Bom dia, meu nome é Cláudia Castro, sou escritora há 7 anos KDP e a minha segunda profissão hoje é o serviço social, sou funcionária pública. A Mari ali fez a minha pergunta, então pensei outra rápido. O negócio é o seguinte, gente, quando eu sou de Patinga, Minas Gerais. Quando eu falo que eu sou escritora, primeira profissão e que assistente social é segunda na minha cidade, é como se eu fosse um ET. As pessoas olham para mim, você é servidora pública concursada, e eu estou pensando em me afastar. Você vai ter coragem? Como assim? E aí, assim, em alguns momentos, até mesmo a gente sofre algumas... eu diria que as críticas são duras, né? Como se a gente fosse viajado na maionese, como se a gente fosse louca. E aí eu penso, às vezes eu falo, gente, mas por que ninguém fala isso para Nicholas Sparks? Né? Ninguém fala isso para Nora Roberts? Por que falam para a gente? E aí eu queria perguntar... E aí eu também me identifiquei muito com você, porque... Eu tenho um conceito na minha escrita. Eu tenho 30 livros e todos eles têm uma questão social. Ali bem sutil, porque eu queria trazer isso para a população. Mas eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma ideia, eu sei que é difícil, para que a gente consiga mudar um pouco isso. Porque chega a ser uma coisa que ele sobrepõe o normal. Porque na minha cidade, por exemplo, ser escritor, gente, é uma brasileira escritor. Que é isso? Dá dinheiro? Como que é isso? Aí eu penso, eu acho que talvez a gente esteja deixando de fazer alguma coisa para conseguir realmente mudar isso no Brasil. Porque, um exemplo, estava conversando com uma menina, ela falou assim, nossa, o livro está R$40. E ela estava com outro livro na mão de um autor gringo. Eu falei, e esse custou quanto? Ela falou 55. E era mais fino que o meu. Eu falei, então por quê? E esse caro por quê? Ah, não, porque eu sou fã dele. Eu queria esse livro. Então... O que vocês acham que a gente tem algo que a gente possa fazer? Você também, Cássia, né? Como essa pessoa que está sempre no mercado do livro, é isso que eu queria saber. A primeira é a piada. Depois vocês veem se o microfone está saindo ok o som. A piada é que eu sou escritor, tá? E o que você trabalha? Fala isso. Tá, mas Essa o é a que você piada, faz? Né? Eu acho, assim, quando você estava falando, eu acho que o KDP é uma das coisas que tem ajudado muito. Porque antigamente você tinha muito menos pessoas escrevendo. Quer dizer, todo mundo escrevia, mas não era publicado, né? Então, KDP eu acho que deu acessibilidade e hoje a gente tem muito mais gente que pode se dizer escritor ou autora, né? Então, eu acho que plataformas que deem visibilidade para as pessoas que escrevem sem ter uma coisa tão... Olha... Você tem que assinar com uma editora. A gente sabe, o caminho para chegar numa editora tradicional é muito complicado. Você bancar o seu livro físico, ok, mas assim, é dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, eu acho que as plataformas digitais são muito importantes. E eu acho assim, que todo autor, não sei, era até a pergunta que eu ia fazer no final para vocês também, se vocês têm vontade de ter o livro físico, né, assim, de publicar numa editora, se existe isso, mas assim, talvez com o tempo isso vá diminuindo, assim, é autor, pensa o tanto que a gente escreve hoje em dia, a gente está o tempo todo, gente, escrevendo em rede social, né, então eu acho que o caminho a gente já tem.
e aos poucos isso vai se democratizando, né? Eu acho que vai muito de cidade pequena também. É. Eu era de Angra, fiquei 22 anos em Angra, que é uma cidade desse tamanho. Ah, Ilha Grande. Não é só Ilha Grande, tá? Ilha Grande é a parte bonita. Porque o centro de Angra e tal, assim, ele é bem simples. Então, quando eu falei para minha chefe, né, vou começar a escrever e tal, sabe, as pessoas ficam chocadas. Por quê? Primeiro que não é elas não têm o hábito de leitura. Então, elas não sabem que milhões de pessoas gostam de ler. Elas não têm essa noção. Elas acham, assim, que é uma coisa coitada. Pobre coitada. Vai sair do direito, vai sair do... Nossa, ela foi concursada. Mas, gente, é uma realidade que a Amazon trouxe, tá? Também, essa possibilidade da gente conseguir viver da escrita. Essa questão de livro físico, a gente tem vontade, sim, para os leitores terem, mas hoje em dia, eles estão lendo primeiro no Kindle. Sim. E eles gostam de ter na estante para poder guardar o seu autor querido. Então, assim, o livro físico ainda é importante para essa galera toda teen e tal, mas os mais maduros estão no metrô, estão lendo no Kindle, porque não tem peso para poder você ficar... E tem uma outra coisa, né? Os apartamentos, cada vez eles estão fazendo assim, eu não consigo mais ter, não cabe, porque eu moro num apartamento aqui em São Paulo, mas assim, gente, eu estou comprando um de cada amiga, porque eu só estou prestigiando. Porque é difícil ver a amiga lançar box, né? na Bienal, aí vai as ferra a amigas, vida. tem mais de, sei lá, 100 livros físicos, a outra lançou box, tem sei lá quanto. Mas, assim, é uma brincadeira, mas, assim, os leitores amam, né? Eles amam ter. Só que a questão essas cidades pequenas, principalmente, São Paulo, aqui já foi diferente. Quando eu falo que eu sou escritora, meu Deus, eu nunca conheci uma escritora. É diferente, sabe? Quase um glamour, né? Glamour demais. Glamour demais. Como a gente fica em casa. Não é? Glamour demais. Assim, eu tento trocar de roupa, tá? Boto eu só uma tenho dia que eu roupa pra fico de poder fingir pijama. que eu tô trabalhando fora. Eu sou elegante, calça verde, Até blusa porque laranja e meia amarela. Até porque se o escritor consegue se manter em São Paulo escrevendo, quer dizer que ele é muito bem sucedido, né? Não, Porque pois aqui é muito... olha, falou, né? Mas assim, para você hoje em dia conseguir falar das suas conquistas e tal, a gente fala, poxa, meu marido fica falando, não, ela é best-seller. Aí eu falei, Eduardo, o cara não vai saber o que tá falando, cara. Para ele não tá nem aí se você é isso ou não. Ele vai continuar achando que, coitada, é escritora. No Brasil, o pessoal lê. Aí eu falei, cultural, gente, né? muita gente lê. Então, meus amigos vieram agora na minha sessão, eles ficaram... Eu vi a expressão assim deles, assim... Gente, sério isso? Tem tanta gente que lê assim? Porque é fora do mundo deles, é fora de... eles não têm essa noção de que a gente tem uma galera lendo a gente na internet, que nosso público é a internet, que as pessoas estão lendo nas suas casas. A menina chegou assim, eu queria falar com você, mas eu não estou com o meu livro físico. Mas falei, você é minha leitora Kindle? Só leio por lá. Falei, minha filha, você é muito leitora. Vem aqui falar comigo, pelo amor de Deus. Você não precisa ter livro físico para falar comigo. Então, sabe, desmistifica um pouco o livro físico. A Amazon fez isso. Sim. Desmistificou aquele mundo glamouroso. Poxa, se eu tiver, maravilha. Hoje eu tenho 3 ali na Qualis, né? Que a editora 3DEA não veio na Bienal e meus livros estão lá. Um deles só vai chegar final de semana porque esgotou no último final de semana. Mas, assim, sabe, o livro físico é aquele carinho com o autor, com o leitor. Para mim, hoje é isso. Legal. Mas não é mais sinônimo de que, pô, eu sou muito melhor porque eu tenho livro físico. Sim. Não. Eu acho que está tudo aí, pau a pau. Só para a gente ir encerrando também, podem responder. Queria que vocês já falassem também do que vocês estão escrevendo, onde está aqui na Bienal, enfim, merchan. Vou responder a gente vai finalizar, então depois volta para mim? Pode ser. Então tá bom. Não, melhor fazer tudo junto, né? Termina o seu. Então, finalizando, eu estou sexta, sábado, domingo. Hoje é
quarta. Hoje é quinta, amor. Ixi, Não falei? sexta, sábado, domingo. Acredita. Eu estarei ali no estande da Qualis. No sábado, eu pretendo fazer um encontrinho às 2h com uma galera para poder centralizar, porque eu tenho muita amiga para fazer, prestigiar e tal, e eu quero, sabe, aquele desencontro para não rolar. Então, estou ali na Qualis, C98. Estou escrevendo agora Quando a Magia Acontece, um CEO para mim, que mistura romance com um pouquinho de magia. É bem interessante. E é isso, vocês encontram meus livros na Amazon, TMQ Xixian, e estão lá todos os títulos. Um beijo, gente. Adorei a nossa palestra. Claudinha, então, realmente entra essa coisa de vida do interior, entra eu venho de cidade do interior, mas também rola muito que o meio literário, o mundo KDP, ele é bem particular. Quem é leitor entende. Quem não é leitor fica assim, você faz o quê? Eu escrevo, o que mais? As pessoas ainda não acreditam. E tem aquela coisa cultural de que o que vem de fora, o gringo, é melhor do que é nacional. Tanto que a gente ama Coca-Cola. Fato. Mas eu acho que assim, trabalhando todo dia, eu acho que a pandemia antes e pós-pandemia já mudou bastante o quadro, porque eu lembro antes, você via muito assim um nicho de nacionais fechado, com o nome das autoras mais conhecidas. A pandemia colocou todo mundo dentro do mesmo balaio, então interessa se você ficou primeiro lugar no ranking da Amazon ou se você nem entrou no ranking. Se o leitor gostou, se alguém indicou, falou do livro, ele olhou a capa, leu a sinopse, interessou, ele está lendo. Ele não faz essa diferenciação. Eu acredito, eu percebi isso na minha rede. Então, eu acho que está melhorando. Tem um longo caminho ainda? Tem um longo caminho ainda, mas eu acho que hoje já está muito melhor mesmo. E o que mais que tinha que falar? Falar de mim, Seu né? merchan. Meu merchan. Eu estou no grupo editorial Portal, na L99, depois de... é a quarta editora que eu passo e, assim, estou muito feliz nessa editora. Estou com 2 livros lá, que é a parceria com 6 Elementos, né, Apenas um Olhar, e estou com o Sórdida, que é um livro que eu comecei a escrever em 2018, finalizei ele em 2020, aí veio pandemia, ele ficou lá guardadinho na gaveta, e finalmente agora ele saiu da gaveta e a Portal deu uma cara linda, maravilhosa para ele. Então, quem quiser conhecer meu trabalho, estarei lá, fim de semana hoje, amanhã, sábado. Sábado eu tenho sessão às 16 horas com 6 Elementos lá. Estarei lá. O que eu estou escrevendo agora nada, mas logo estarei escrevendo assim que voltar, né? Porque a gente não tem descanso. Já estarei trabalhando em novos projetos. E na Amazon eu estou com meus 20, eu acho que são 27 títulos. Estão todos pela Amazon, só acessar lá para me conhecer. Agatha Santos, obrigada, gente. Então, realmente, esse lance de as pessoas acharem muito estranho a ideia de ser escritor, eu acho que realmente vai mudar. Porque o mercado editorial, antes de algumas plataformas de autopublicação, antes da internet, antes do KDP, o nicho de autores brasileiros realmente era muito fechado mesmo. Inclusive, a maioria das editoras publicavam mais autores gringos do que autores brasileiros, né? E o KDP, ele mudou isso mesmo, porque é realmente uma porta de entrada para os autores brasileiros entrarem no mercado e abocanharem a parte deles do mercado, né? E realmente até ser melhor remunerado, né? Porque a gente consegue uma porcentagem maior da capa do livro pela Amazon do que pelas editoras, né? E isso vai fazer com que mais autores consigam viver só da escrita, né? Autores brasileiros. Eu acho que essa visão vai sendo alterada ao longo do tempo, à medida que as pessoas virem, né, que existem escritores que vivem só de escrita, brasileiros mesmo, independentes, né? E com relação à visão do interior, eu também concordo. Assim, é muito mais difícil para mim falar para minha família do interior que eu sou escritor do que para meus amigos aqui em São Paulo, né? Porque realmente o mercado editorial funciona mais nas capitais. Eu acho que a sede das grandes editoras estão nas capitais. As livrarias, elas estão se fechando. Muitas livrarias do interior estão fechando porque não tem muita demanda, mas na capital isso ainda é mais pungente, assim. E sobre, assim, o merchan no final, né, que vocês falaram. Assim. Então, eu vou ficar aqui no estudante da Amazon mesmo, nos finais de semana. Dia de semana eu vou ficar andando pela Bienal, até porque no final de semana não dá para andar aqui, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar para ver os stands, né? E quem quiser conhecer meus livros, se conseguir digitar esse meu nome difícil na Amazon, eles estão todos lá. Qual que é o último que você... Isso, então eu tenho um romance já escrito, né? Que, assim, eu faço parte de uma agência, então, assim, estou torcendo muito para minhas agências conseguirem fechar algum contrato aí nessa Bienal esses dias aí, torçam por mim. Dona Guta, né? Pessoal, queria muito agradecer a presença de todos.
Super obrigada pelo papo, Thalita, Obrigada. Agatha, Rafael. Sucesso para vocês sempre. E, pessoal, hoje às 17 horas a gente tem um bate-papo muito legal sobre o papel da revisão do livro. E todos aqui falaram dessas etapas e vai estar nada menos do que o curador do Prêmio Jabuti, que é o Marcos Marcionillo, e ele tem uma editora que chama Parábola, que é focada em gramática, em livros do texto mesmo, da língua portuguesa, e ele vai estar aqui junto com o Felipe Sali, que também é um escritor, e da Clara Savelli, que também é escritora da KDP, tá bom? Então, bom passeio para todo mundo, bom almoço, obrigada.